Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha combinado de passar a virada do ano na casa da minha tia, em Itajaí, Santa Catarina. Só que, infelizmente, pintou um probleminha de última hora no serviço e eu não pude me ausentar. Mesmo assim, resolvi passar 2 ou 3 dias lá depois do feriado. Cheguei numa sexta-feira, logo depois do almoço. A ideia era curtir o final de semana, aproveitar o sol e voltar domingo à tarde. No que cheguei, encontrei apenas a tia em casa. Meu primo e minha prima não estavam. Deviam estar na praia. E a tia ainda acrescentou que a filha da vizinha e uma parente dela, lá de Blumenau, também estavam juntos. Liguei para o meu primo e ele me passou o endereço, o lugar onde eles estavam. E eu acabei indo até lá. Era uma lanchonete pertinho da praia. Cumprimentei o primo, a prima, depois fui apresentado à vizinha, a prima dela, que naturalmente eu não conhecia. Quer dizer, a vizinha eu já conhecia assim de vista, até porque não era a primeira vez que eu ia visitar os meus parentes de Itajaí. Mas a gente nunca tinha conversado. Puxei uma cadeira, pedi uma bebida, estava fazendo um calor, e comecei a conversar com o pessoal. E logo a Elisângela, aquela prima da vizinha, da minha tia, começou a puxar conversa comigo. Quer dizer que você é de Curitiba? Eu tenho um tio que mora lá. Se não me engano, ele mora num bairro chamado Água Verde. Conhece? Claro, conheço sim. E você? Você é de Blumenau mesmo ou só está morando lá? Falei que já tinha ido até Blumenau uma vez, mas que já fazia algum tempo, e a conversa foi fluindo entre nós. E olha que menina bonita, lourinha, mas por conta do sol, estava com a pele assim bem dourada. Se eu disser que não me senti atraído, estaria mentindo. Ela me contou que estava ali na casa dos parentes desde o ano novo. Eu até comentei que minha ideia também era ter passado a virada ali na casa da minha tia. E nessa hora, ela fez uma carinha assim de frustrada e fez aquele comentário. Puxa, que pena. Se você tivesse vindo, a gente já teria se conhecido, né? Passado a virada juntos. Pensa na bagunça que a gente faria, né, Milena? A prima dela confirmou. E a minha prima também fez um comentário, mas eu continuei fixado nos olhos daquela mulher. O único que ficou quieto, depois do comentário que ela fez, foi o Fábio. Aliás, eu senti que o meu primo estava meio esquisito. Assim, meio da dele, de cara fechada. Como se estivesse bravo com alguma coisa, ou chateado, ou preocupado, sei lá. Quase nem falou comigo. No começo, ele estava até normal. Mas depois, não sei, ele ficou meio na dele, assim. Senti que alguma coisa tinha acontecido. O fato é que dali a pouco, ele se levantou e falou que ia dar um mergulho. Continuei ali conversando com as meninas, a Elisângela fazendo uma porção de perguntas, até que ela quis saber. E a namorada você não trouxe? Falei que não tinha ninguém, que já estava sozinho, já fazia tempo. E ela sorriu. Sorriu e pareceu até satisfeita com aquele comentário. Puxa, então somos 2. Eu também estou sozinha. Olha, quando ela falou aquilo, me olhando daquele jeito, me bateu uma sensação assim tão gostosa. Era o prenúncio, assim, uma espécie de pressentimento que alguma coisa poderia acontecer entre nós. Porque ficou muito claro que não apenas eu estava interessado nela, me sentindo atraído por ela, mas ela também me pareceu ter ficado afim. Passamos a nos paquerar, e de um modo tão intenso, que qualquer pessoa que prestasse atenção veria que a gente estava afim um do outro. Tanto que depois a minha prima e a vizinha dela foram lá para Belém do Mar
E nós continuamos ali, só nós dois. E não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. Ela falou que tinha gostado de me conhecer, que eu parecia ser um cara muito legal. E eu aproveitei a deixa para arriscar. Me aproximei, fiz um carinho assim no seu cabelo e o beijo aconteceu com a maior naturalidade. E quer saber que beijo, viu? Um beijo que valeu a pena. E depois disso, a gente não saiu mais perto um do outro. Depois, enquanto o pessoal tomava banho de mar, nós dois saímos para caminhar, de mãos dadas ali pela areia. Olha, minha ficha custou a cair. Sabe, eu não estava acreditando ainda que estivesse mesmo acontecendo. Imagine, eu tinha acabado de chegar e já de saída, assim, sei lá, se eu visse aquela menina caminhando na rua, a primeira coisa que eu pensaria era, nossa, é muita areia para o meu caminhão. Juro por Deus, porque ela era tão linda. A Elisângela era linda demais. Repito, a gente não mais se desgrudou depois daquele nosso primeiro beijo. Como eu já disse, o meu primo, eu não sei, ele estava esquisito, porque a gente sempre se deu muito bem. No fim do dia, elas acabaram voltando comigo de carona, já que o meu primo tinha voltado sozinho, sem dizer nada para ninguém. Repito, alguma coisa devia estar acontecendo com ele, porque, sei lá, ele estava com uma cara de bravo. Depois cheguei a conversar com ele, e ele me falou que não estava se sentindo bem, estava com o estômago meio embrulhado, por isso tinha ido embora sem avisar. Detalhe, à noite saímos para curtir e ele não quis fazer companhia para a gente. Apenas eu, a Elisângela, minha prima e a vizinha dela. Só que as duas acabaram nos deixando sozinhos. Ficaram lá conversando com uns carinhas e até percebendo o clima que estava rolando entre nós dois, trataram de tirar o time de campo, nos deixar à vontade. Foi até bom, né? Porque assim podemos ficar ali namorando, curtindo a companhia um do outro, que era tudo que a gente queria. Só que a melhor parte ficou por final da noite. As outras duas voltaram de carona lá com os carinhas que elas tinham conhecido, e nós dois voltamos sozinhos. E nessa volta acabou rolando. No meio do caminho, encostei o carro, ficamos ali curtindo aquele clima de romance ali, trocando beijos, carinhos, até que, sem conseguirmos nos controlar, tudo acabou acontecendo, ali mesmo dentro do carro. E foi simplesmente maravilhoso. Eram quase 3 horas da manhã, quando chegamos em casa. Aí ela foi para casa da tia e eu fui para a casa da minha tia. Inclusive, tinha um colchão lá, arrumado, na sala, para eu dormir. Olha, eu adormeci com a imagem daquela fada no pensamento. Para resumir, foi o final de semana mais intenso que eu já tinha vivido. Depois ela acabou voltando para Blumenau no domingo, depois do almoço. E eu também tive de voltar a Curitiba, mas só no finzinho do dia. E aproveitamos cada momento que pudemos para curtir um ao outro. Eu, inclusive, fui levá-la à rodoviária. E ali ficamos aos beijos e abraços até o último instante, até a hora de ela embarcar naquele ônibus. Claro, prometendo manter contato, mandar mensagens. Olha, eu me senti tão vazio depois que ela se foi. Voltei o trajeto todo, me sentindo assim, tão solitário, lembrando de tudo o que tinha rolado entre nós. Os beijos, abraços, os carinhos, o amor gostoso que tínhamos feito. E me perguntando,
Será que essa nossa história vai ter um segmento? Aliás, meio que deixamos combinado de passarmos o carnaval em Itajaí. Faltava um pouco mais de um mês ainda. Mesmo assim, a gente ia se ver outra vez. É verdade que passamos a trocar mensagens direto, uma mais apaixonada do que a outra. Eu fiquei tão feliz quando um dia ela escreveu: sabe que eu não paro de pensar em você? O que você fez comigo? Eu simplesmente não consigo tirar você do pensamento. Olha, eu fiquei tão eufórico lendo aquelas palavras, porque era justamente o que estava acontecendo comigo também, igualzinho, sem tirar nem pôr. Olha, eu nunca tinha sentido assim uma coisa tão forte por alguém. Eu também não sabia o que estava acontecendo comigo. Era paixão. E paixão daquelas imensas, daquelas sentidas. Sabe aquela falta, aquela saudade que chega a doer? Não sei como não cometi a loucura de pegar o carro e ir até Blumenau. Mesmo que fosse só para ficar com ela um pouco, 5 minutos ou 10. Nunca tinha sentido tanto a falta de alguém. Meu peito vivia apertado. Eu trabalhava de segunda a sábado, o dia todo. Tinha apenas o domingo livre. E olha, apesar da correria, que eu sabia que seria, não consegui me controlar. E na semana seguinte, depois de trocarmos várias mensagens, a saudade era tanta que eu saí do serviço no sábado e de lá mesmo, da empresa, peguei a estrada rumo a Blumenau. Ela estava me esperando num determinado local e foi aquela explosão de sentimentos. Não havia dúvidas. Eu estava perdidamente apaixonado por ela e pelas coisas que me falava. Ela também estava gostando de mim. Ficamos juntos até o momento em que peguei a estrada de volta para Curitiba. E isso só se deu no domingo à noite. Voltei ainda pior do que naquela primeira vez. Porque agora não tinha mais dúvidas de que estava sentindo realmente uma paixão assim, sem precedentes, que eu nunca havia sentido antes. Fomos trocando mensagens o tempo todo, enquanto eu estava na estrada. Sempre que eu passava por um ponto da BR que dava sinal, aproveitava para ver se ela tinha mandado alguma coisa. E também mandava áudios para ela, me declarando, dizendo o que estava sentindo. A melhor coisa do mundo é estar apaixonado. E se a gente está sendo correspondido, então... Agora, o problema é ficar longe da pessoa, não poder abraçá-la, sabe, sentir o seu cheiro, o seu hálito, ouvir a sua voz. Meu Deus, como me doeu aquele afastamento. O fato é que passamos a viver desse modo, matando a saudade por mensagem e ligações de vídeo. Era o único jeito, porque eu não podia ficar indo a Blumenau o tempo todo. Repito, eu trabalhava de segunda a sábado e folgava só no domingo. Fomos levando até que, pertinho de chegar o carnaval, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo, mas que tinha de ser assim uma conversa pessoal. E ainda aproveitou para perguntar: a gente vai mesmo passar o carnaval juntos em Itajaí? Falei que sim. E fiz de tudo para ela me contar o que era. Mas ela falou que não era um assunto para ser tratado por telefone, que a gente conversaria quando nos encontrássemos em Itajaí. Eu, inclusive, queria buscá-la em Blumenau, para irmos juntos a Itajaí, mas ela falou que não precisava. Queria de ônibus e nos encontraríamos direto lá em Itajaí. Não sei, podia ser impressão minha, mas ela estava meio diferente. O que será que ela queria conversar comigo? Será que... Até nisso eu pensei. Que estava querendo terminar o nosso relacionamento, que nem bem tinha começado. Mas se fosse isso, por que iria esperar até a gente se ver para botar um fim em tudo? Ela parecia tão apaixonada. Não, não era isso. Não podia ser isso. Devia ser outra coisa.
Até porque, se fosse isso, ela já teria dito pelo celular mesmo. Olha, eu fiquei tão nervoso, tão ansioso e tão preocupado. Viajei a Itajaí na semana do carnaval e com o peito apertado. Aliás, quase nem consegui ir, porque estava uma correria na empresa. Sabe, consegui pegar pelo menos o domingo e a segunda. Ela, naturalmente, foi antes, na sexta-feira. E ficou lá me esperando, na casa da sua tia. Sempre que a gente conversava, ela fazia aquele mistério. Quando você chegar, a gente conversa. Não pode ser por telefone. Olha, eu pensei tanta coisa. Tanta coisa me passou pela cabeça. Cheguei a pensar, repito, que ela quisesse terminar comigo. Mas, no fundo, não teria lógica. Eu sabia que não era aquilo. Quando cheguei, antes mesmo de ir lá dar um abraço nos meus parentes, fui me encontrar com ela. Combinamos o encontro para aquela mesma lanchonete onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo. E quando me vi diante dessa mulher, apesar da emoção de vê-la novamente, também não consegui esconder a minha preocupação. Trocamos um beijo, um abraço, e ela me abraçou tão forte, tão apertado. Eu então quis saber o que ela tinha de tão importante para me contar que não podia ser por telefone, até porque não estava mais aguentando de tanta curiosidade. Ela então só baixou os olhos e, visivelmente nervosa, revelou: eu estou grávida, Daniel. Você está grávida? Mas você tem certeza? Tenho. Claro, eu fiz o teste. Assim que eu comecei a desconfiar, Olha, aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Estávamos no dia 11 de fevereiro. Tínhamos nos relacionado pela primeira vez na primeira semana de janeiro. Ou seja, o filho podia muito bem ser meu. Só que mesmo assim, sabe, eu fui obrigado a perguntar. Juro, não tive intenção nenhuma de botar em dúvida alguma coisa ou acusá-la de algo, mas, sabe, eu fui obrigado a perguntar. Até pelo jeito dela. Elisângela, você tem alguma dúvida sobre a paternidade desse filho que você está esperando? Como assim, Daniel? Esse filho é meu? É isso que eu estou perguntando. Ou você se envolveu com outro cara antes da gente ficar junto? Ela ficou muda. Chegou a desviar o olhar. E foi aí que eu senti, sabe, a preocupação. Juro. Chegou a me dar um friozinho na barriga, porque eu senti que parecia até um pressentimento. Meu Deus, se ele estava grávida e tinha dúvida sobre a paternidade da criança, por que não tinha me falado pelo telefone mesmo? Por que tinha preferido estar frente a frente comigo, me fazer viajar até lá, se era para me deixar naquele estado? Eu insisti na pergunta, até que ela me encarou e falou: bom, você vai ficar sabendo de um jeito ou de outro mesmo. Aliás, não sei como a tua prima ou o teu primo mesmo não te contaram ainda. Fale, Elisângela. Me contaram o quê? É que, bom, eu fiquei com o Fábio na virada do ano. Isso foi bem antes de você chegar. Ficamos só uma vez, mas eu não curti muito. Não imaginei que fosse conhecer você, né? Você ficou com o meu primo, mas vocês chegaram a ir para a cama? Dessa vez ela não respondeu. Só que vamos convir, nem precisava. Bastava ver o embaraço estampado no seu rosto. Ela tinha ficado com o meu primo antes de ficar comigo. E só agora eu entendia
o porquê do Fábio ficar daquele jeito, amuado, preocupado, de cara feia, quando viu que eu e a Elisângela não paramos de conversar ali na mesa, naquela lanchonete, onde estávamos de novo agora, tendo aquela conversa. Então era por isso. Claro, ele não tinha gostado. Tinha ficado com ciúme. Minha presença, com certeza, tinha estragado as intenções dele com ela. Vendo que aquilo tinha me deixado muito decepcionado, ela ainda falou: só fiquei com ele essa vez, Daniel. E tenho certeza que esse filho que eu estou esperando é teu. Tem que ser. Eu não posso ser tão azarada. Ela ainda falou que tinha chegado a pensar em tirar a criança, porque ficou com medo de que eu me afastasse dela quando soubesse. O fato é que eu não soube nem o que falar. Sabe quando você fica sem reação? Puxa vida, 2 notícias bombásticas ao mesmo tempo. A primeira, a da gravidez. E depois, a que me deixou mais perplexo, derrubado, foi saber que ela tinha ficado com o meu primo, ido para a cama com ele. O que abria a possibilidade, inclusive, de que o filho que ela esperava fosse dele. Por isso, inclusive, que ele tinha ficado daquele jeito, quando viu que a gente estava se entendendo, eu e ela. Eu não me senti tão mal. Olhava para ela e não sabia nem o que pensar. Alguém mais está sabendo dessa história? Ela falou que não. Que tinha esperado para me dar a notícia em primeira mão. Mas que uma hora ou outra, todo mundo iria ficar sabendo. Pedi então que ela não comentasse nada com ninguém. Muito menos com o meu primo, claro. Porque não queria que ele ficasse pensando que havia alguma chance daquele filho ser dele. A verdade é que tudo isso mexeu tanto com a minha cabeça. Me deixou tão sem rumo, tão confuso. Sem clima, nem para pensar em carnaval. E veja, não foi nem pela gravidez, mas por saber que Elisângela tinha ficado com meu primo antes da gente se conhecer. Tinham passado a virada do ano juntos, mas que tinha sido apenas uma vez. Se bem que 1, 2, 3, qual a diferença? Isso não mudava a situação. O pior é que eu estava tão apaixonado, que mesmo não querendo, sofria só de imaginar os dois se beijando, fazendo amor. Olha, antes ela não tivesse nem me contado. Eu preferia 1000 vezes que ela tivesse escondido essa parte da história de mim. Se bem que, é como ela mesma falou, né? Uma hora ou outra, eu ia ficar sabendo. Ou pelo meu primo, ou pela minha prima. Ou por outra pessoa qualquer. E aí podia ser até pior, porque eu iria me sentir enganado. Pedi mais uma vez que ela não comentasse nada com ninguém. Até para eu ter tempo de pensar no que ia fazer. Olha, foi tão difícil encarar o Fábio depois. Quando cheguei na casa da tia, ele continuou me tratando daquele mesmo jeito. Nem me deu muita atenção. Claro, ainda devia estar com ciúme, despeitado. Passamos apenas aquele dia ali. Depois fomos para Blumenau. Achei melhor porque não estava me sentindo bem com o Fábio ali perto. E detalhe, tempos depois, quando ele ficou sabendo da gravidez da Elisângela, não falou nada comigo, não comentou comigo, mas comentou com algumas pessoas que ele tinha certeza de que o bebê que ele esperava era dele e não meu. Para mim, ele não teve coragem de falar nada. Nem insinuação ele fez, mas abriu o bocão para alguns parentes. E eu sei disso porque a prima da Elisângela contou
Para ela, que claro, depois, mesmo cheia de receio, veio contar para mim. Acabei assumindo a responsabilidade de tudo. Mas ninguém quer saber como que ficou a minha cabeça. Eu podia ter feito um teste de DNA com o bebê ainda na barriga da Elisângela. Mas achei melhor esperar a criança nascer. Só que depois que o menino nasceu, não tive coragem. Porque naquelas alturas, já estava amando esse bebezinho mais do que tudo. Só que o conversê rolou. A tia, por exemplo, também começou a levantar suspeitas sobre o menino. A imaginar que ele pudesse ser seu neto. Aí começaram a me cobrar ali em casa, sabe, todo mundo, e eu não tive alternativa a não ser fazer um teste. E foi aí nesse teste que o meu mundo desabou. Porque ficou confirmado que eu realmente não era o pai do Mateus. E se eu não era o pai, meu primo é que era. A Elisângela ficou tão mal que preferiu cortar relações comigo, até porque eu fiz o teste sem ela saber. Ela se sentiu enganada, se bem que não tem nada a ver. Estávamos planejando viver juntos. A ideia era ela vir embora para Curitiba, mas depois que soube que fiz aquele teste pelas suas costas, pelo menos foi o que ela interpretou, e que o resultado tinha dado negativo, simplesmente mudou de ideia. Eu falei que não me importava com o resultado do exame, que me considerava o pai do Mateus de qualquer modo. Mas ela não quis saber e terminou tudo comigo. De modo que foi o fim para nós dois. O Fábio, naturalmente, assumiu como o pai da criança. Só que os dois não ficaram juntos. Porque não era ele que ela amava, mas não era mesmo. No fim, nós dois acabamos sofrendo. Fiz de tudo para reatarmos. Mas sabe, mulher quando toma uma decisão, ela diz que mesmo sofrendo, iria continuar sozinha. Melhor assim do que sofrer no futuro. Pelo menos, na opinião dela. Foi o que ela me disse. Está perto de completar 4 anos que ela veio me contar dessa gravidez. Parece que foi ontem. 4 anos já se passaram. E desde aquele dia, meu mundo virou de pernas para o ar. Tudo aconteceu tão rápido entre nós, com a velocidade de uma estrela cadente. A gente se conheceu, nos apaixonamos, só que as circunstâncias acabaram nos afastando. Mesmo assim, eu continuo amando essa mulher, pensando nela o tempo todo, nela e no filho dela, que um dia pensei que fosse meu também. Meu Deus, tantos sonhos jogados fora. Tantos planos esquecidos, deixados de lado. Nesse momento, era para eu ser o homem mais feliz do mundo, o mais feliz de todos. Não fosse aquele detalhe, não fosse aquele bendito exame que eu nem queria fazer, que fiz meio que obrigado pela família, mas que eu não queria fazer, porque, juro, para mim pouco importava. Era por estar feliz. E por conta desse detalhe, desse bendito exame, não passo de um homem triste. Um cara sem sonhos. Um pobre coitado que sonha um dia ser feliz ao lado da mulher porque ele tinha se apaixonado. E agora está aqui solitário, triste, chorando por um amor que infelizmente não era para ser seu. Será que eu mereço esse castigo, meu Deus? O que fiz?
para merecer esse castigo, esse tormento. Me diga, meu Deus, o que eu fiz?